Então, o Peter Lee, ele vem falar que o conceito de literacia histórica, ele é melhor operacionalizado por meio da matriz disciplinar do Riesen. A matriz disciplinar do Riesen é essa que vai aparecer para vocês. A matriz disciplinar, então, ela é composta por 5 eixos. Eles não são eixos separados, eles são eixos que eles interdependem um do outro. A matriz disciplinar do Riesen, lembrando que ela é uma matriz que é pensada para teoria da história, né? Então, para você entender o método de construção científico da história ou da pesquisa histórica e do texto histórico. Mas ela também pode ser utilizada, ou seja, ela deve ser utilizada no ensino de história. Por meio dessa matriz disciplinar, a junção entre a vida prática cotidiana, ou seja, o dia a dia do sujeito, e a ciência. Lembrando que, por meio da matriz disciplinar, o ensino deve começar na vida prática e deve retornar para a vida prática. Então, o início de todo o processo é na vida cotidiana do sujeito e o final do processo tem que se dar na vida cotidiana do sujeito. Então, o primeiro são os interesses ou carências de orientação no tempo presente. Nós nos voltamos ao passado ou olhamos esse passado a partir das necessidades, interesses e carências de orientação que nós vamos ter no tempo presente. Muitas vezes aquilo que o meu aluno pensa equivocadamente sobre o passado, ou uma coisa que ele tenha dúvida, uma coisa que ele não sabe, por exemplo, ele pode estar transitando pela cidade dele e não entender o porquê de um determinado espaço estar ali. Como nós vamos trabalhar com o Hospital São Roque, que foi um antigo leprosário, esse sujeito ele pode estar transitando pela sua cidade e não entender por que tem um hospital tão grande que ocupa tanto espaço ali onde ele mora. Nós vamos trabalhar também com a colônia Santa Maria, em Piraquara. Entender por que se tem um caminho trentino na cidade. O que significa esse trentino? Ou alguma ideia de senso comum, por exemplo, que o aluno possa nutrir, uma ideia de que o nazismo foi de esquerda. Alguma coisa assim. Tudo isso é uma carência de orientação, é uma necessidade que esse aluno tem, que provém desse presente dele, e que, a partir disso, eu vou trabalhar esse olhar para o passado. Então, quando o meu aluno vem e indaga o porquê daquele hospital ali, por que tem uma igreja dentro do hospital, por que tem um cemitério dentro do hospital, se os outros hospitais não têm um cemitério, por que esse tem? Então, tudo isso vai me ajudar a fazer com que esse aluno se volte ao passado e retire do passado essas respostas. Por isso que eu digo não, por isso que o Yor Riesen vem falar que o primeiro passo, né, da pesquisa histórica, o primeiro passo desse ensino de história é partir dessa realidade do sujeito, dessa carência de orientação que ele tem no tempo presente. Pensando que, né, e daí o Yor Riesen vem falar de uma maneira muito boa, que a única instituição que tem essa função de trabalhar e de dar respostas embasada no conhecimento científico, dar essas respostas para essas indagações que o sujeito tem no presente, por um caráter científico, é a escola. Então, a escola é a única instituição na nossa sociedade que tem que trabalhar com essas necessidades de orientação do sujeito a partir de um viés científico, né? E isso vai mudar a maneira com que o sujeito vai se relacionar com o seu tempo presente, com a sua sociedade, com o seu cotidiano. A partir disso, você tem a carência de orientação, nós vamos para o segundo eixo, que são as perspectivas de interpretações, né? Pensando nessa matriz disciplinar do Riesen, então, em que o primeiro são os interesses ou as carências de orientação, seguindo essa tendência, na segunda tem as perspectivas de interpretação, que é todo o conhecimento produzido acerca do passado, acerca daquele conteúdo que se pretende trabalhar. Ali na perspectiva de interpretação, nós também trabalhamos com o conceito de primeira ordem, os conceitos substantivos,
que eles vêm falar justamente sobre esses conteúdos, né, do passado, como, por exemplo, revolução, imigração, essas coisas que já tem, é aquele conhecimento que já se tem do passado pronto, por exemplo, a Revolução Francesa. Só que ficar parado só nesses conceitos de primeira ordem, só nessa perspectiva de interpretação, nesse conhecimento que já se produziu sobre aquilo que você tem carência, não te faz ir muito além. É preciso que eu utilize o segundo passo o próximo passo dessa matriz disciplinar, que seriam os métodos. Aí que vem a ideia do trabalho com os conceitos de segunda ordem da história, que são os conceitos próprios do pensamento histórico, da construção do pensamento histórico, dessa meta-história. É isso que vai fazer com que essa cognição, com que o pensamento histórico do sujeito se modifique. Ele tem essa carência de orientação, ele vai buscar no passado o que se tem de informação sobre essa carência, ele vai juntar fontes aí nessa perspectiva de interpretação, e é com o método próprio da disciplina de história que ele vai fazer essa análise e ele vai construir o seu conhecimento histórico. É aí que você trabalha com semelhanças e diferenças, a análise crítica da fonte, não é pegar aquela fonte por ela mesma sem fazer uma crítica, né? Sem entender o que ela está falando, não é tomar aquele conhecimento que a sua fonte tem, que você vai trabalhar em sala de aula como a única verdade absoluta sobre isso. É trabalhar com o aluno permanências, mudanças, narrativa histórica, o que é uma narrativa histórica, o que mudou, por que mudou, que fonte é essa, que documento histórico é esse que eu estou trabalhando, da onde ele vem, por que ele está ali, por que ele permaneceu até hoje, quais são os interesses por trás dele, o que ele vem me dizer sobre aquele determinado assunto. Então, o método, ele é muito importante, porque é a partir dali que a criança, que o sujeito, que o estudante vai retirar essas informações, ele vai criar a sua própria informação sobre esse passado a partir dessa carência de orientação que ele vai ter. A ideia é, sim, trabalhar com os estudantes como se eles fossem mini historiadores, para que eles modifiquem a sua maneira de pensar, de construir o conhecimento histórico. Depois do método, tem as formas. Que não adianta nada o meu estudante construir, ter todo esse trabalho, tentando resolver essa questão de uma maneira não ingênua, sem ele literalmente formar uma narrativa histórica com aquele conhecimento que ele produziu, com aquele conhecimento que ele tem, né, que ele pegou. E essas formas de narrativa, elas podem ser de N maneiras. Pode ser um texto histórico, pode ser uma história em quadrinho, pode ser uma produção de quadro, uma pintura, uma produção de música, uma produção de poesia. Se tem N maneiras de você criar uma forma de narrativa histórica. O que é importante ter nessa narrativa histórica? Aquele interesse, o que motivou ele a voltar esse olhar para o passado, e o que ele descobriu a partir dessa análise das fontes, essa análise não ingênua que ele fez, né? O que ele descobriu ali e o que ele pode fazer com isso? A partir disso, qual caminho esse novo conhecimento que deu condições dele resolver aquela carência de orientação que ele tinha, no que isso vai servir para ele? Que caminho isso vai apontar? Como que ele pode utilizar isso para modificar a sua prática cotidiana agora, lá na sua comunidade? Então, essas formas de narrativas, elas são importantes porque a partir dela, o sujeito vai fazer uma reorganização dessa cognição histórica, ele vai mudar mesmo a sua maneira de pensar, de olhar, de ver a partir de novos arranjos mentais que ele vai fazendo. Ele vai reorganizar o pensamento, tendo como base todo esse conhecimento histórico que ele construiu. A partir daí, você tem as funções. A ideia é que, seguindo essa matriz disciplinar, seguindo a operacionalização do conceito de literacia histórica, que o sujeito ele consiga criar uma aprendizagem, mudar a sua consciência, ter uma consciência histórica que vai permitir com que ele se relacione com o seu presente de uma maneira diferente, com que ele compreenda de uma maneira não ingênua, com que ele desenvolva habilidades de compreensão do outro,
habilidades de alteridade, que ele não julgue o diferente dele como inferior, que ele consiga entender o porquê das coisas estão assim e que ele tenha ferramentas para conseguir mudar essa realidade, que ele não aceite as narrativas prontas e acabadas da história como verdades absolutas, certo? Então, essa é a função do ensino de história. Essa é a ideia de literacia histórica, que é essa construção do conhecimento não ingênuo da história por meio do método próprio científico da disciplina, de modo que o estudante tenha uma modificação na sua consciência histórica, que ele consiga interpretar a sua realidade por meio do conhecimento histórico e que ele utilize esse conhecimento histórico para fazer para transitar entre esses diferentes tempos, né? O passado, o presente e o futuro, e para que ele desenvolva mesmo essas habilidades que vão dar condições para que ele não só entenda, mas compreenda o seu presente e trace de maneira não ingênua, de maneira crítica, as suas ações em direção ao futuro.